Aí o que acontece? Em 1987 foi criado o Hamas, grupo de árabes radicais, terroristas. Esse que está agora, nesse momento, com reféns israelitas, que está matando, esquartejando, estuprando, explodindo tudo. Em 87 foi criado. Ele é um grupo islâmico e se considera uma força de resistência palestina e um movimento de justiça social. O Hamas fez o que? Ele radicalizou o conflito entre Palestina e Israel. Tornou ele mais cruel, mais bárbaro e mais acirrado. O Hamas promoveu atentados com carros-bomba, disparo com mísseis contra cidades, assassinatos de judeus, barbaridades. Qual é o objetivo principal do Hamas? Recuperar as terras dominadas por Israel e eliminar o Estado judeu do Oriente Médio. O Hamas não reconhece o Estado de Israel. Eles mesmos disseram agora. Nosso objetivo é varrê-los do mapa, é destruí-los. O que as autoridades israelenses, o que Israel pensa do Hamas? Do humano. Queridos, foi assim que nasceu esse conflito, envolvendo a faixa de Gaza, envolvendo Israel e árabes, palestinos. Hoje é o grupo Hamas, vez ou outra é o Hezbollah, são todos aqueles países vizinhos, os árabes, os iranianos, os iraquianos, os libaneses, agora os palestinos. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar por essa gente. Eu acredito que isso são sinais do fim. Jesus disse que próximo ao fim haveria guerras e rumores de guerras. Olhar para o Oriente e ver essa guerra é olhar para Mateus 24 e ver o cumprimento da profecia de Jesus. Guerras e rumores de guerras marcariam o tempo do fim. Nosso papel, orar para que haja paz, para que os inocentes sejam poupados, para que o coração desses animais assassinos e monstros seja arrefecido, iluminado, contido. Há quem diga que essa guerra pode tornar proporções continentais e outros até mundiais, porque essa guerra pode envolver aliados de um lado e de outro. O Irã pode entrar, a Rússia pode entrar, a China pode entrar, e do outro lado, os Estados Unidos. Hoje, todas essas potências contam com poder nuclear. Seria uma guerra de proporções que eu não sei se a humanidade está preparada. Se o Ocidente se meter com essa guerra, não sabemos onde isso pode parar. Quando eu estava pregando, fazendo a série de Apocalipse, cheguei nos 7 selos, e um dos selos era o cavalo vermelho. Depois vai se repetir em Apocalipse 16, que haveria morte por fogo, enxofre, fumaça. O cavalo vermelho é a guerra. E essa taça também, que fala do fogo, enxofre e fumaça, fala também de guerra. Só que esses dois textos, não falando dessas guerras, é essa aí. Guerras de proporções globais. E o próprio cavalo amarelo, que é o 5º selo, 5º ou 4º selo, fala que o nome do cavalo amarelo é a morte. Ele iria e mataria de 3 formas: com a fome, com a peste e com as guerras. O Apocalipse, então, está repleto de profecias falando de guerras, mas de proporções assim a dizimar pessoas, dizimar nações. Uma coisa eu sei, eu não sei se isso vai ter proporções mundiais, mas não vai ficar só naquilo. Está longe de acabar aquilo. Porque esse Estado Islâmico não tem nada a perder.
Morrer para eles é martírio, é ser considerado Marte, é ter galardão. Eles não têm nenhum compromisso com a vida. E esses outros ditadores também não. Portanto, nós devemos orar para Deus ter misericórdia e impedir. Olhando pelas profecias, pode haver uma terceira guerra mundial, pode haver uma terceira, uma quarta. Ninguém falou que não pode haver. Vai ser marcado por guerras e rumor de guerra, mas não, a gente não viu guerra. Guerra mesmo foi a primeira e a segunda, que levaram 100 milhões de pessoas, em 1918 e 1939, 33. O que será que esse mundo está reservando para nós? O que a igreja deve fazer? Principalmente, orar, interceder. Já saiu, por exemplo, um grupo aqui do Brasil para apoiar a guerra. Grupo de israelenses aqui do Brasil. E até brasileiros. Os reservistas vão ser chamados para a guerra. Se nós entrar numa guerra, teus filhos vão ter que lutar. Numa guerra dessas proporções, quem que volta vivo? Muita gente vai ter que ir. Na Segunda Guerra, muita gente daqui foi lutar. Agora, Israel é o relógio do mundo? Israel é a figueira? Muita gente diz que Israel é o relógio do mundo, principalmente os dispensacionalistas, que é uma escatologia que tem 100 e pouquinho anos, é novinha. É a escatologia, escatom e logos, que é a doutrina do fim dos tempos, das últimas coisas. Escatologia fala de Apocalipse, do fim. A escatologia brasileira e mundial, ela é dispensacionalista. Efésios 2, eles vão pôr na tela, eu vou ler, escute. Efésios 2, 11 e 16 diz assim, do verso 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos, Paulo está escrevendo para os gentios de Éfeso, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se sentiam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas, conjunção adversativa, os ímpios, os gentios, vocês não tinham parte na herança, vocês não tinham parte nas escrituras, nos testamentos, mas agora em Cristo, nova aliança, no Evangelho, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus, os antigos, e gentios, os não judeus, fez um, ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio dos povos, a inimizade, aboliu da sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, um novo povo, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Hoje não tem judeu e gentio, hoje tem cristão, quem quer em Cristo. Então o relógio do mundo é a igreja. E quem é a igreja? Formada de judeus e de gentios. Quem que são os descendentes de Abraão? Paulo falou. São os de correlação sanguínea? Não, Paulo fala. De sorte que os que creem, os da fé, são filhos de Abraão.